Excelentíssima senhora presidente, deputada Joana D'Arc, a cumprimento novamente, cumprimento aos colegas presentes aqui e aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação que transmitem nossa mensagem aqui da plenária. Presidente, no pequeno expediente falava em relação à preocupação desta casa, considerando o cenário com o qual estamos convivendo na segurança pública. Ainda há pouco ali falava com os colegas que aqui buscam informação para poder repassar nos diversos meios de comunicação desta preocupação, e dizia que certamente, já existe inclusive uma nota do governador Wilson Lima, certamente providências enérgicas, providências urgentes, providências consistentes serão tomadas com relação ao episódio que estamos vivenciando. Até porque não é o primeiro episódio, nós pontuamos aqui algumas questões que envolvem esta preocupação. Tenho certeza absoluta que a Assembleia Legislativa tem buscado de maneira imparcial, de maneira pensada, cumprir sua missão quando desenvolve diversas atividades internas e externas e oferece ao governo do Estado, oferece aos governos municipais e até articula com o governo federal algumas propostas de solução para que as propostas, estando disponíveis, possam ser assimiladas e possamos pôr em prática no sentido de melhorar o desempenho do sistema de segurança pública, as políticas públicas de segurança pública e as ações que no cotidiano são oferecidas tanto pela Polícia Militar, quanto pela Polícia Civil, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto o DETRAN, que operacionalmente está vinculado à Secretaria de Segurança Pública, e também em relação à sua estrutura operacional, sua estrutura tecnológica, de planejamento, de monitoramento das ações que acontecem por intermédio da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada. Em visita feita à Secretaria de Planejamento e Gestão Integrada, eu percebi que desde o ano de 2017, início de 2018, quando deixei de estar secretário de Planejamento e Gestão Integrada, algumas evoluções aconteceram. Nós discutíamos bastante a necessidade de termos uma única estatística de segurança pública. E nós tivemos dificuldade naquela época em que estive à frente da Secretaria de operacionalizar esta prática em termos de uma única estatística de segurança pública. Na visita que fiz, já acontece assim, e eu fiquei muito satisfeito com o que vi. Nós temos um sistema hoje de monitoramento das metas a serem atingidas, e nesse sentido também fiquei satisfeito em ver que a Secretaria de Segurança Pública está avançando. A Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada é o cérebro do sistema de segurança pública. Ali os planos integrados acontecem, são desenvolvidos, ali há uma mobilização dos representantes das diversas esferas de governo, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, da estrutura de poder, não apenas dos municípios, como também do Estado, como também governo federal, quando periodicamente se reúnem na Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada para praticar o que nós chamamos à época de POAC, um processo de planejamento integrado focado no conceito científico, PDCA. Você faz um diagnóstico de situação, você planeja de forma integrada, você aplica as ações ou o remédio, depois você avalia, melhora o processo e assim este círculo que deveria ser virtuoso
ele vai crescendo, ele vai se aprimorando, vai acontecendo, o cidadão vai ficando satisfeito, a política de segurança pública atende às expectativas do cidadão e, nesse sentido, nós vamos melhorando este nível de excelência que deve acontecer cotidianamente, minuto a minuto, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Mas quando o círculo ele é vicioso, ele é maléfico e precisa ser corrigido. Se nós identificamos inconsistências e nós não somos capazes de promover mudanças, promover ajustes, para que as distorções ou as inconsistências sejam neutralizadas, resolvidas, nós avolumamos a quantidade de problemas e mais do mesmo gera mesmo resultado, insatisfação, inconsistência, e nós precisamos tomar medidas urgentes para que este processo ele seja estancado e possamos oferecer à população do estado do Amazonas melhores práticas e propiciar uma maior sensação de segurança. Presidente, a sensação de insegurança adoece. A sensação de insegurança faz com que o cidadão que precisa sair de casa para ir ao trabalho, ele pense duas vezes se pode ou não sair. A sensação de insegurança faz com que as pessoas que embarcam no transporte coletivo, que deveria ser utilizado, eu concordo que o transporte público coletivo deveria ser utilizado pela grande maioria da população do estado do Amazonas. Eu mesmo gostaria de poder utilizar o transporte coletivo para experimentar no cotidiano qual é a sensação que o cidadão tem quando embarca em um ônibus e que não pode utilizar um relógio, não pode utilizar um telefone, não pode ali expor algo que gere a ambição do cidadão infrator e que tenha no trajeto de casa para o trabalho o seu objeto roubado. Isso precisa melhorar. Em todos os aspectos nós podemos melhorar. Esta análise que pontua aqui, que é uma análise cotidiana, principalmente no contexto da segurança pública, ela vem sempre calcada em análises e principalmente ela resulta em apresentação de propostas de como melhorar este cenário, de como aplicar outras metodologias, de como aplicar melhores práticas para que o cidadão de bem ele possa ser alcançado com a sensação de segurança que merece ter. Então, vivenciando o que estamos vivenciando, nós precisamos de fato entender quais serão os próximos passos e que decisão a governança do estado do Amazonas adotará para poder dar aquela resposta à sociedade. Disse também aos colegas que ali estão que uma andorinha só não faz verão. Não adianta uma única pessoa, seja ela quem for, estar na condição de líder situacional ou estar na condição de gestor público quando toda a estrutura não trabalha em razão dos resultados esperados a serem alcançados. Falei também da questão da tendência que há nos dias de hoje de falta de integração. E esta falta de integração, ela é visível. E vou citar aqui, por exemplo, quando nós percebemos viaturas que transitam nas ruas de Manaus, umas de uma cor, outras de outra cor, mas que não estão focadas principalmente na prevenção da violência. O cidadão, quando está na rua, ele deveria identificar uma viatura que não promovesse muita confusão na cabeça dele, né? Viatura preta, viatura branca, viatura... O ideal é que as viaturas tivessem como base a cor branca, porque isto está diretamente relacionado com a prevenção da violência. É o policiamento ostensivo que é oferecido à população mediante a presença de relance. Falou-se aqui, em dado momento, por exemplo, do policiamento montado.
policiamento montado ele tem um objetivo, ele projeta a pessoa, o policial, para que o policial seja visto à distância, gerando sensação de segurança. As viaturas deveriam transitar com o giroflex ligado, a sinaleira ligada, as luzes acesas, para que o cidadão infrator pudesse perceber que ali existe a presença do Estado e decidir não praticar o crime. E a população pudesse perceber esta sensação, confiar no Estado, sentir-se segura para poder fazer aquilo que deve fazer. As forças especiais atuando em complementação a esta prioridade que é o policiamento ostensivo. Recentemente, nós fizemos uma audiência pública no centro da cidade. Vou falar novamente, no centro da cidade onde o comércio pulsa, onde o dinheiro corre, onde há ali geração de emprego e renda. E é o segundo bairro mais violento de Manaus, e ali nós conversávamos com as pessoas, com os empresários, aqueles que presidem a CDL, FCDL, por aí vai, os comerciantes, e diziam que eles estão tendendo a fecharem as portas de suas lojas e irem para outros lugares, quiçá irem para outros lugares, porque ali a sensação de insegurança, as práticas estão inviabilizando a sua subsistência ali, a permanência daquele comércio, porque o prejuízo passa a ser maior do que o resultado alcançado. Isso tem a ver com emprego e renda. O distrito industrial que precisa pulsar, o distrito industrial que precisa funcionar, quando nós lançamos a operação Rota Segura, foi feita uma visita na Secretaria de Planejamento, e ali o distrito industrial representado dizia que estava às vésperas de fechar uma linha de produção por conta dos roubos, e nós adotamos uma estratégia, Rota Segura, conversando com as pessoas, colocando dentro do centro de comando e controle esta possibilidade e fazendo com que as rotas fossem mais seguras. E funcionou, a linha de produção não fechou, enfim. E nós estamos, nesse sentido, procurando aqui fazer a nossa parte. Nós não fazemos aqui a crítica pela crítica. Não é nosso papel, não é papel do comandante Dan, deputado, não é papel daqueles que integram a Comissão de Segurança Pública, dos colegas, 23 outros deputados aqui estão fazendo a crítica pela crítica. Novamente digo, aquilo que aqui apresentamos tecnicamente, com respaldo científico, para que aquelas pessoas que estão nos acompanhando, e principalmente aqueles que têm poder de decisão, possam tomar a decisão certa e possam fazer com que a roda gire no sentido, na direção do interesse público e daquilo que o povo espera que nós façamos, e é nesse sentido que nós temos trabalhado. Faço um parêntese agora, e quero aqui fazer uma moção de aplausos à grande operação. Ontem, salvo engano, o meu colega deputado, delegado Péricles, já falou sobre esse tema aqui, e a Polícia Civil com a DRCO e a CORE fizeram uma grande operação e fizeram uma grande apreensão nos rios do nosso estado, mais especificamente no Rio Solimões. Ali estão as imagens da grande operação que foi feita. Perceba contra o que nós estamos lidando. Olha o arsenal que foi apreendido, a quantidade de drogas que foi apreendido. Isso aí é apenas algum percentual daquilo que vem passando nos nossos rios, escoando. E agora eu quero voltar a tratar da questão pirataria nos rios. Ontem mesmo nós tivemos aqui uma sessão especial em que nós homenageamos os soldados da Amazônia. Homenageamos os soldados do Exército Brasileiro, os soldados da Marinha do Brasil, os soldados da Força Aérea Brasileira, os soldados da Polícia Militar e os soldados do Corpo de Bombeiros. Infelizmente não tivemos a presença da Polícia Militar aqui representada. Uma homenagem feita por esta casa, que foi concedida uma placa à Polícia Militar, uma placa ao Corpo de Bombeiros, uma placa ao Exército Brasileiro, uma placa à Marinha do Brasil, uma placa à Força Aérea Brasileira. Forças, homens, heróis, soldados da Amazônia, que se cumprimentam com aqueles gestos que nós aqui tornamos patrimônio cultural e material, continência, o brado de selva, algo comum a todo mundo, o gesto que emite a sensação de cordialidade, de franqueza, de nobreza.
entre os policiais. Coronel Fabiano Bó recebeu a placa da Polícia Militar estando na condição de secretário de Estado, chefe da Casa Militar. Mas, nesse sentido, nós continuamos preocupados e queremos dizer, ali, naquela agenda que fizemos, eu tive a oportunidade de conversar com a autoridade marítima aqui do estado do Amazonas, o vice-almirante Tadeu Marcos Coelho Lobo. Ele esteve aqui e me abordou ali na sala VIP, falando da possibilidade que nós oferecemos a ele, mediante o requerimento indicativo 3976, o 3976 que esta casa, a grande maioria, assinou, convalidando o requerimento indicativo para que ele possa vir aqui explicar aquela portaria que está causando preocupação, grande preocupação para a navegação, grande preocupação para o transporte de pessoas, para o transporte de combustíveis, e nesse sentido é também preocupante porque, inclusive, a portaria ela diz que em determinados trechos as embarcações estão impedidas de navegar em determinados períodos. Aí uma coisa leva a outra. Nós temos sido constantemente surpreendidos com ações de piratas dos rios atuando nas redondezas de Manaus e em todas as calhas dos nossos rios. Recentemente nós tivemos uma embarcação no último final de semana em que houve o roubo da embarcação e as pessoas ficaram presas, algemadas lá na Praia da Lua, por falta de capacidade em estarmos nos rios protegendo as pessoas. Agora, no mês de outubro, começa a temporada de cruzeiros aqui no estado do Amazonas, uma temporada que passa pelo Centro de Comando e Controle, onde há planejamento, e os cruzeiros virão para cá. Me digam, senhoras e senhores, que turista vai para um lugar seguro? Que turista escolhe comprar uma passagem, um pacote turístico, pagar um hotel para poder ir para um lugar onde ele sabe que pode ser assaltado, que pode ter sua vida tirada? Que turista faz isso? Nenhum. Um dos principais fatores para o fomento, potencialização do turismo é a segurança pública. Os grandes eventos nos mostraram isso, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, todos os grandes eventos. Ninguém iria para Parintins se ali não tivesse um modelo de segurança aplicado durante aquele período. Ninguém virá para o passo a passo se não houver uma estrutura de segurança bem elaborada para isso. E nós precisamos entender que definitivamente segurança pública é prioridade. É a prioridade como é saúde, é a prioridade como é educação. Precisa ser prioridade, até porque sem segurança pública não há saúde, sem segurança pública não há educação, e sem segurança pública o sistema de saúde ele é comprometido e custa mais caro remediar, cuidar dos feridos do que impedir que sejam feridos. Definitivamente nós precisamos compreender dessa maneira. Eu penso sempre, nobre presidente, senhoras e senhores que aqui nos acompanham, que prevenir é melhor que remediar. Eu penso sempre que melhor, e nós temos que falar quando não aconteceu, melhor do que estarmos tratando aqui dos lixões que estão sendo abertos em locais inapropriados, TCE agindo, é evitar que estejam ali, porque precisa ser evitado, precisa ser evitado. Eu tive a honra, o prazer de atuar no município de Presidente Figueiredo durante 2 anos, quase 3 anos. E quero fazer uma solicitação ao presidente da comissão específica, nosso deputado Sinésio. Vamos fazer uma audiência pública lá em Presidente Figueiredo. Vamos fazer uma audiência pública lá para verificar o lixão, onde é que ele está situado lá, numa área de preservação, algo estarrecedor. Parte dos rios que a deputada Alessandra Campelo pontuou aqui, eu tive o privilégio de tomar banho também, deputada Alessandra Campelo, minha colega de partido. Ali no Parque 10 eu pulava no Parque do Mindu e descia ali boiando. Saía lá dentro da Vila Amazonas. Dentro da Vila Amazonas. Né? Quem usufruiu dos rios que eu estou falando aqui, citando, sabe disso. Ponte da Bolívia, Complexo do Tarumã, tudo isso. E esta lixeira certamente ela vai incomodar com certeza absoluta e depredar
a nossa fauna, a nossa flora, enfim, o meio ambiente vai ser completamente comprometido. Mas nós precisamos efetivamente adotar medidas preventivas. Nós precisamos efetivamente começar a mapear essas inconsistências e ir para cima delas, para evitar que os prejuízos sejam esses prejuízos que nós estamos vivenciando aqui. Nesse sentido, nós estamos fazendo a nossa parte com a Comissão de Segurança Pública. Se a voz da comissão fosse ouvida, nós já teríamos um outro cenário na segurança pública do nosso Estado, com certeza absoluta. Nós estamos finalizando até amanhã, se Deus quiser, as diretivas para elaboração de políticas de segurança pública decorrente do seminário que fizemos, encaminhar ao governo do Estado, aos governos municipais, ao governo federal, à Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal e do Senado Federal e ao Ministério da Justiça, para que aquilo que nós debatemos aqui possa ser compreendido, decidido e, como diz a palavra de Deus, provai de tudo e retende o bem. Com certeza absoluta, há muita coisa a ser aproveitada ali a partir das discussões que temos feito aqui, conhecendo os anseios do povo, desenvolvendo atividades e fazendo aquilo que é a nossa missão fazer: legislar, fiscalizar, quando for o caso, destinar recursos e representar o povo aqui na plenária. Estamos fazendo isso de acordo com o que é previsto na legislação vigente, para que aquelas pessoas que nos posicionaram aqui possam estar nos acompanhando, nos fiscalizando, nos monitorando e avaliando o nosso desempenho e depois tomando as suas decisões quando for o momento de fazê-lo. Que Deus possa nos abençoar, com muita fé em Deus e foco na missão. Nós vamos avançando, vencendo, porque juntos nós podemos.